Gravando então mais um vídeo para o meu canal no YouTube, Realidade Espiritual José Sartor. E hoje trazendo então um assunto que está muito falado no momento, que se refere a aparições dos drones, OVNIs, UFOs, UAP, como quer que chamem, que tenha aparecido em vários pontos do planeta, principalmente nos Estados Unidos, em Nova Jersey, mas se observa que, do modo geral, no mundo inteiro tem surgido esses aparecimentos e várias redes de TV, alguns canais no YouTube estão falando sobre isso. E é bastante polêmico, porque geralmente as pessoas têm medo do que isso possa significar, tem medo que seja uma invasão alienígena, tem medo que seja a invasão de potências militares nos outros países. Então a confusão é geral, a falta de conhecimento é grande e a confusão daquilo que é verdade, daquilo que é mentira também é grande. Então hoje a gente vê muita desinformação, algumas fontes são boas, algumas fontes primam pela verdade, pela realidade dos fatos, mas outras nem tanto. Então a gente observa que tem, como esse vídeo que eu vou mostrar para vocês agora, uh, na, uma filmagem no Novo México de um suposto OVNI, ou UFO, como queiram chamar, ou UAP, que é o nome mais atual dos OVNIs. E aí a gente vê um tipo de um fluxo contínuo de luzes sendo emanadas. Ao meu ver, isso aí tem bem cara de ser um drone, porque ele fica emitindo constantemente uma luz, fica piscando sempre no mesmo ritmo, então tem muita cara de ser um drone e nada a ver com uma verdadeira nave, uma manifestação ufológica, como se poderia dizer. Então, o que acontece? Existe realmente várias situações que estão ocorrendo atualmente e que, para quem estuda, desculpe, para quem estuda esse lado, não é novidade nenhuma. O que eu digo, esse lado da ufologia, da manifestação ufológica. Nesse outro vídeo também se observa que tudo leva a indicar que é um drone, porque vocês veem que ele tem luzes piscantes dos lados, tem uma iluminação no centro e uma nave intraterrena ou intraoceânica, ou que fosse extraterrestre, uma manifestação real, verdadeira, de amigos maiores, de seres bem mais evoluídos, inteligentes. Não vai ficar piscando luzes, não vai ficar emitindo sons, como muitas pessoas dizem que houve sons típicos de drone, muitas vezes, e outras vezes eles não ouvem nada, totalmente silencioso. Só que geralmente nesses casos que vocês veem duas luzes pequenas do lado e uma mais forte no centro, é típico de um drone. Então é bom fazer essa diferenciação do que é o que, né? Então o que acontece? As pessoas geralmente fazem uma analogia do aparecimento de naves, de todas essas questões ligadas à ufologia, como sempre uma invasão alienígena, uma invasão extraterrestre que quer dominar a humanidade, quer dominar a Terra, querem explorar minerais, querem tirar a água que existe no planeta, todas essas coisas que geralmente os filmes abordam, né? E muitos pesquisadores, ufólogos levantam essa possibilidade, né? Só que pensem bem, se existisse mesmo seres de outros planetas que viessem na Terra com esse objetivo, vocês acham que eles já não teriam
chegado até nós, não teriam nos explorado, não teriam invadido, atacado, matado, se fosse o caso, a humanidade? Por que que eles ficariam nos céus do planeta, voando de um lado para outro, sem se manifestar, sem fazer nada agressivo? Então vocês veem que isso tem relatos lá desde séculos passados. Séculos passados eram pintados certos quadros, certos pintores pintavam quadros, até em inscrições rupestres se encontram certos desenhos dando a entender que são desenhos que os primitivos pintavam de naves vistas, inclusive de seres, né? Seres com uma espécie de capacete. Então, vocês veem que o que está acontecendo ultimamente, como está dentro dos planos superiores, inclusive, a manifestação cada vez maior da transformação, dentro da transformação do planeta, dentro da realidade que nós estamos vivendo, onde toda a energia do planeta está se transformando. Isso aí eu já falei em outros vídeos para vocês, quem acompanha o meu canal há de lembrar. Então, todas as energias do planeta estão se modificando, existem as frequências Schumann, ressonância Schumann, que estão oscilando bastante a frequência, e essa frequência diz respeito à energia que existe aqui dentro do planeta que eu digo, dentro da atmosfera do planeta, que nos envolve, nos influenciam, nós aqui encarnados, porque os desencarnados estão num outro nível de vibração, eles estão desencarnados, então eles estão num nível mais sutil. E considerando que as zonas inferiores não existem mais, e que muita gente não acredita nisso, mas é uma questão de informação, atualização. Então, o que acontece? As energias que estão se transformando no planeta, seja desde o magma da Terra, as energias dos planetas que emanam energias com as várias partículas, subpartículas, o Sol, principalmente o Sol com as suas explosões solares, as ejeções de massa coronal, como é chamado, né? Aquelas explosões solares que vêm à Terra em milhares de partículas, milhares não, milhões, bilhões de partículas, elétrons, prótons, nêutrons, neutrinos, quarks, enfim, tudo que é tipo de subpartícula chega até fótons, né? Os fótons, que são partículas de luz, e que chegam à Terra com um fluxo contínuo e para transformar e mexer em toda essa estrutura da Terra, porque há um momento de sutilização do planeta Terra e a humanidade deveria estar acompanhando essa sutilização. Então, como a maioria dos encarnados tem um padrão vibratório baixo e resiste a transformações mais acentuadas, existe um choque de energia que cria mal-estar, mas o processo todo de sutilização, de entendimento, de crescimento interior está acontecendo, mesmo que a humanidade não acredite, mesmo que a humanidade não aceite, mesmo que a ciência não consiga explicar, muitas vezes comprovar, mesmo que os militares não consigam explicar. É claro que muitos dizem assim que são tudo drones militares de tecnologias avançadas que nem ainda são conhecidas do público em geral e que os militares, principalmente os norte-americanos, escondem nessas tecnologias. Agora, por que eles iam fazer esse aparecimento se fossem militares, se fossem tecnologias, empresas avançadas de tecnologia? Por que eles iam fazer um aparecimento agora massivo e no mundo inteiro? Eles teriam a capacidade de fazer esses aparecimentos de objetos no mundo inteiro. Então a gente fica, quem quer analisar, observar, fica óbvio que existem muitas coisas, muitas lacunas não explicadas. Nos Estados Unidos, não sei se vocês têm acompanhado, muitas explicações não estão sendo dadas pelas autoridades, estão dizendo que não sabem do que se trata. Uns dizem que é porque os militares não querem revelar essas tecnologias avançadas, mas na verdade
Existem então os drones que foram colocados e que são colocados para despistar, fazer uma cortina de fumaça, despistar qualquer tipo de consideração de que sejam UFOs, que sejam naves extraterrestres ou intraterrenas, intraoceânicas, para quem tem esse conhecimento. E ao passo que muitas vezes, como vocês vão ver o próximo vídeo que eu vou colocar para vocês, existem manifestações interessantes, que nem dessa mulher nos Estados Unidos, que ela começa a filmar um desses objetos e lá pelas tantas ela faz uma pergunta, ela faz colocações do tipo Jesus me ama, coisas assim, e parece que essa bola muda de a sua emanação, né? Ela está tendo dificuldade para achar o zoom. Ela fica oscilando e aí ela deu um zoom muito bom. Vocês veem que parece que é uma bola de energia. Uma bola de energia bem oscilante. Ela continua falando, conversando com a própria bola. Com orbe, como estão falando de orbe. Ela está perguntando se dá para conversar com ela, se está ouvindo ela. Ó, diz que Jesus me ama. E aí olha a oscilação que faz a bola. Yes, he is. Interessante, né, observar que ela diz agora Deus é bom. Deus é bom. Ela repete várias vezes. Então vocês veem que interessante, né, que ela aí tem uma manifestação, uma interação bem interessante, a ideia dessa pessoa de fazer um contato verbal, mental, né, inclusive, com um desses objetos de uma forma muito interessante, porque no momento que vocês observam, se quiserem voltar o vídeo depois, vocês observam que enquanto ela está falando que existe que o orbe está ali, ou o UFO está ali, né? E que ela diz que Jesus me ama, e depois ela diz que Deus é bom, principalmente quando ela diz Jesus me ama, tem uma oscilação bem interessante no campo de energia do orbe, né? Ou do UFO. Então isso é muito interessante, porque parece que houve uma interação, porque se fosse um drone, o drone não ia ouvir naquela altura que ele está ela falar isso. O drone não ia captar a voz dela, e até porque esse objeto está acima da cidade, né? Está sobrevoando a cidade. Ela está... Deixa eu ver se diz aqui onde é que é. Não diz, mas provavelmente deve ser Nova Jersey, New Jersey. E aí o que acontece, né? Essa interação que é interessante, que é uma prova muito interessante mesmo, né? De que a gente observa a pessoa dialogando com uma possível inteligência que está ali sobrevoando aquela região, e essa inteligência se manifesta, né? De uma forma luminosa, ela fica oscilando a vibração, né?
Então existe todas essas questões e aí o que acontece? Por que essas naves estariam agora sendo vistas, considerando que são realmente UFOs, né? Por que elas estão se manifestando agora? Então, What is that? What is that? opa, entrou o vídeo do outro vídeo. Então, porque provavelmente é um momento de despertar para essa humanidade, e isso já está escrito, inclusive existem profecias de muitos séculos atrás, e até do Papa João 23, que disse que ia chegar um tempo onde objetos luminosos apareceriam nos céus, dando seus sinais, anunciando grandes transformações. Então aqui tem mais um vídeo para vocês verem também a diferença. Esse aí é um tipo de vídeo que dá para confundir, porque muitas naves elas emitem um campo de energia ao seu redor, campo de energia que muitos dizem que sustenta a própria nave, claro que é uma tecnologia super avançada, se comparada com a nossa. E o que acontece? Essas energias que são emitidas, elas ficam ao redor da nave brilhando. Vejo que a princípio ela está parada, mas vocês veem que ela não é um pisca-pisca que nem aquele outro drone que eu mostrei para vocês, aquele outro vídeo, melhor dizendo, que eu mostrei para vocês de um drone, onde ficava só duas luzinhas piscando, uma de cada lado, e no centro ela ficava clara. Pelo tamanho dessa aí e pela oscilação constante de luz, de energia, essa é bem provável que seja realmente uma nave. Então é um processo todo que os amigos maiores estão fazendo, que esses seres que estão aqui ajudando o nosso planeta nesse momento de transição, eles estão fazendo para que a humanidade desperte para essa realidade de que existe sim vidas inteligentes de outro planeta, de outros planetas, existe uma intervenção superior num planeta tão atrasado, tão inferior, numa humanidade tão bitolada como a nossa, e tudo isso está fazendo parte de um processo de abertura de consciência, um processo de conexão para todos os seres humanos, não apenas para aqueles que buscam o assunto, que estudam o assunto, que enfim, procuram outras realidades, né, transcendentes, mas para todos que acreditando ou não, buscando ou não respostas, vão ver com seus próprios olhos essa realidade que está aí se manifestando. O que acontece geralmente é que todo esse processo se dá, sempre se deu, na sua maioria das vezes, de uma forma assim bem discreta. Os amigos maiores sempre atuaram de uma forma bem discreta, fazendo todo um trabalho de energia na humanidade, trabalho esse de cura, trabalho de sutilização, trabalho de harmonização dos corpos sutis e inclusive do corpo físico. As pessoas falam muitas vezes de abduções, né, os sequestros que são realizados por esses seres e que levam as pessoas à força para dentro das naves. Então, na verdade, é muita distorção, muita falta de entendimento daquilo que está ocorrendo naquele momento. Então, muitas vezes as pessoas guardam algum tipo de consciência quando estão fora do corpo, veem esses seres chegando, e que muitas vezes podem ser seres não extraterrestres, né? Seres aqui, terrenos, e que chegam para levar uma ajuda. Mas como a pessoa não tem conhecimento, como a pessoa ouve muita coisa, informação negativa,
ela já vai pensar, inclusive o típico do ser humano, vai sempre pensar no pior, né? O que é isso? Estão me levando. E esses seres, e muitas vezes aparecem, são seres de outras raças, de outros planetas, e eles estão ali para ajudar, e eles não vão ficar usando máscara, não vão ficar usando algum tipo de artifício para se esconder. Eles tentam fazer com que a pessoa aceite da melhor forma possível, porque é uma coisa boa, é uma coisa agradável. Mas as pessoas então elas entram em pânico, apagam a consciência delas, e quando elas se vê, muitas vezes elas se vê dentro da nave, rodeada por seres, e elas acham que esses seres estão fazendo testes, estão fazendo tortura e coisa e tal, e geralmente é um trabalho de cura que eles estão fazendo todo esse trabalho nos corpos sutis. E o que acontece também quando as pessoas, os encarnados, são desdobrados por uma colônia espiritual. Interessante que daí as pessoas não falam, vê que é uma indução mental que as pessoas têm. Elas falam que viram seres extraterrestres, que se viram dentro de uma nave. Muitas vezes elas podem estar se vendo, tendo uma projeção astral consciente fora do corpo, e estão se vendo dentro de uma colônia espiritual. Simplesmente isso. Eles podem estar se vendo dentro de uma colônia espiritual, e dentro dessa colônia espiritual elas estão sendo trabalhadas, elas estão sendo ajudadas. E aí o que elas vão ver? Elas vão ver seres ao redor de uma mesa onde elas estão deitadas. Esse é um outro vídeo provavelmente de naves que aparecem lá nos Estados Unidos também. E esses aí tem bem cara de ser realmente naves, porque elas aparecem e desaparecem do nada, né? Elas se desmaterializam e se materializam rapidamente. E aí, muitas vezes, as pessoas podem estar dentro de uma colônia espiritual, sendo ajudadas, passando por um trabalho de transmutação, de cura espiritual, naquilo que muitos chamam de cirurgia espiritual, atendimentos de cura. E a pessoa pode estar consciente, por algum motivo ela pode estar projetada, consciente, fora do corpo, e lembrar disso aí. Mas, de novo eu digo, como as pessoas geralmente têm uma tendência a acumular informação negativa, elas já vão achar que elas estão lá sendo abduzidas, sendo testadas, sendo manipuladas por outros seres, né? Então tudo é desinformação, tudo é falta de conhecimento, né? Essa questão de nós podermos fazer uma interpretação, melhor dizendo, uma interpretação adequada sobre o que acontece, o que é, o que não é. Claro, isso requer muita pesquisa. Eu já faz mais de 39 anos que eu estudo sobre espiritualidade, sobre a ufologia, que também faz parte, né? Não digo isso para vocês para me gabar, para dizer, querer me salientar de alguma forma, mas digo isso para vocês terem uma ideia que esse conhecimento que as pessoas podem ter são conhecimentos que muitas vezes demoram, porque se tem que estudar, se tem que se pesquisar, tem que se dedicar a todo um trabalho e uma percepção extrafísica, uma percepção sensitiva, que não é da noite para o dia que a coisa acontece, não é da noite para o dia que as coisas podem se revelar devidamente como são. E a gente tem que estar sempre atento para quem pesquisa a espiritualidade, assim como a comunicação mediúnica, né? Comunicação mediúnica, a gente sabe que existe muita mistificação, que é invenção, a pessoa inventa que está recebendo uma orientação espiritual superior, e existe também animismo, a pessoa fala, o suposto médium fala de um conhecimento que ele próprio tem, ou ela própria tem,
e como se fosse uma comunicação espiritual, uma comunicação mediúnica. Então, da mesma forma que tem que observar todos esses cuidados, todos esses detalhes, a gente tem que também observar em relação aos UFOs, em relação às naves extraterrestres. Então, tudo requer pesquisa, entendimento, tudo requer uma dedicação, bastante leitura, bastante pesquisa, né? Porque senão a gente cai no risco do oba-oba, né? Ou é tudo drone, é tudo criação do ser humano aqui da Terra. Não, é tudo extraterrestre, é tudo coisa negativa. Eles estão querendo invadir. Então, teorias é o que não falta, né? Principalmente quando os governos não se manifestam, quando os governos não dizem nada, não explicam nada. Então era isso que eu queria trazer para vocês hoje, sobre esses detalhes, sobre essas aparições, essas manifestações que estão ocorrendo aí no mundo inteiro, e inclusive aqui no Brasil. Tem vídeos aqui do Brasil de pessoas que estão filmando em vários pontos, no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, que Minas Gerais inclusive é um lugar de muita manifestação, aparição de naves. Existem vários relatos bem recentes, não só antigos, da aparição das naves, da manifestação delas em vários momentos, em várias épocas, né? E inclusive com o avistamento de pessoas bem simples, pessoas que nem têm muito conhecimento sobre tecnologia, não sabem nem explicar direito aquilo que viram, mas elas relatam sinceramente, de uma forma bem simples, humilde, aquilo que elas viram, que um dia elas conseguiram perceber. Então, tudo isso é uma realidade que estamos aí vendo. Vamos aguardar, porque realmente a tendência é haver uma manifestação cada vez mais intensa disso tudo, seguindo as transformações que estão aí acontecendo. Transformações estas nem sempre agradáveis para os encarnados, conforme o nível kármico que cada um tem, mas que são necessários para a mudança do nosso planeta para um nível superior, atingir um grau superior de evolução. Então, se gostaram do vídeo, lembre-se de dar o gostei, clicar no gostei, se inscrevam no meu canal. Agradeço por assistir o vídeo e até o próximo vídeo, o próximo encontro, onde estarei falando sobre outros assuntos. Até mais!